Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje é sexta-feira, dia 4 de junho. Já estamos no mês de junho, hein? No meio do ano, não é isso? Espero encontrá-los bem, com saúde, não é isso? Vamos dar início a mais uma aula remota na graça de Deus. Ontem feriado, né? Descansamos e hoje retornamos, não é verdade? Bem, vamos começar então? Simbora lá? Olha só, nós estamos, né, utilizando o nosso livro, né, de português, Encontros. Tia Lúcia deu uma vacilada e mandou para vocês atividade até para o feriado, não é? Falei que não precisava fazer. Porém, as atividades que eu tinha mandado eram o quê? Introdução para essa aula de hoje, tá? Então, eu vou dizer aqui para vocês rapidamente o que é, né, que a gente ia fazer ontem, tá? Na língua portuguesa, eu tinha planejado o uso, né, de quando a gente fala a gente faz tal coisa, né? Por exemplo, a gente estudou pouco para a prova. Quando a gente fala a gente, esse a gente é mais para uma linguagem coloquial, é mais quando a gente fala. Quando nós vamos escrever ou quando nós estamos numa situação mais formal, nós usamos nós estudamos pouco para a prova, tá? Então, na linguagem coloquial, no dia a dia, com as pessoas que a gente conhece, a gente fala assim, a gente estudou pouco para a prova ontem, né? Quando nós estamos numa situação mais formal, o que a gente faz? Ao invés de usar a gente, nós usamos nós estudamos pouco para a prova ontem, tá? Então, o a gente, né? A gente utiliza mais na linguagem informal, no dia a dia, com as pessoas mais conhecidas. E quando é uma coisa mais formal, né, ou na escrita, nós usamos nós. Por exemplo, então, uma outra frase que vocês teriam que passar seria: a gente estava próximo da janela quando ouviu o barulho, né? Então, como ficaria isso de uma forma, vamos dizer assim, mais de uma forma mais formal, vamos dizer. Forma formal ficou esquisito, né? Mas de um modo formal. Então, nós estávamos próximos da janela quando ouvimos o barulho, tá? A gente foi, isso informal. E na linguagem formal, nós fomos. A gente foi, nós fomos. A gente estava, nós estávamos, né? A gente correu, nós corremos. A gente escreveu, nós escrevemos, tá? Então, veja bem, a gente é uma linguagem coloquial, informal, para o dia a dia, para as pessoas que a gente conhece, que tem intimidade, tá? Quando nós temos uma situação mais formal, nós colocamos nós, tudo bem? Então, essa foi a aula de português de ontem, né? Que era feriado e não tinha cabimento, não é verdade? Vamos lá, então. Nós vamos hoje ver o texto, né, da atividade 1 da página 27 do livro Encontros. Então, vamos lá. Aqui, ó, o texto, só para lembrar. Leia um trecho do livro O Diário do Lelê. Nele, o personagem conta o que aconteceu com sua cachorrinha, Lady. Então, vamos lá. O meu nome é Leocádio, mas todo mundo me chama de Lelê. Quer dizer, todo mundo não, porque eu tive uma cachorra que me chamava abanando o rabo. Mas um dia a Lady fugiu. O meu pai abriu o portão para colocar o carro na garagem. Ela aproveitou e saiu. A gente correu atrás, mas acho que ela pensou que a gente estava brincando de pega-pega e correu ainda mais. Aí ela virou algumas esquinas e desapareceu, tá? Então, esse relato, né, do diário, né, do Lelê, foi escrito, né, pelo José Roberto Toreiro, tá? O título é O Diário do Lelê, né?
da editora Salamandra, que fica em São Paulo, lançado em 2009, na página 50 e 52, até 52, tá? Então, veja bem que diário nós já falamos. É como se a gente estivesse conversando com um amigo. Então, ele conversa com o amigo dele. Então, nada mais natural do que uma linguagem informal. Então, a gente correu atrás. A gente estava brincando de pega-pega, né? Bom, vamos lá. Responda. Nesse trecho, qual é o fato mais importante relatado pelo personagem? Bom, pessoal, isso aqui é para a gente conversar, né? Essa primeira. O fato importante ali é que a cachorrinha dele, né, chama, né, o chama, né, não o chama de Lelê nem de Leocádio, né, o chama abanando o rabo, tá? Isso é o que ele quer colocar para a gente. E depois ele relata o fato de que um dia ela fugiu, né? Mas o fato aqui, mais importante, que ele inicia, né, o diário dele, né, no primeiro parágrafo, é que a cachorrinha dele, né, a Lady, o chama abanando o rabo. Claro, né, gente? Uma cachorra não tinha jeito, né? Tá certo? 2, marque. Que pronome tem o mesmo sentido da expressão em destaque? Então, ó, a gente correu atrás. A gente estava brincando. Quem é a gente? Somos nós, né? O pai e eu, no caso, Lelê, né? Então, a gente aqui, ó, né? Ele tá falando deles, né? Então, nós corremos atrás, mas acho que ela pensou que nós estávamos brincando de pega-pega e correu ainda mais, tá? Então, o agente é utilizado, né? Substituindo o pronome nós, tá bem? Ah lá, a expressão agente é muito utilizada em situações informais de comunicação, em histórias em quadrinhos, diários, letras de músicas e outros textos. Nesse trecho, foi adequado o uso da expressão agente? Sim, foi adequado. E por quê? Porque, né, o Leocádio está escrevendo no diário dele, que para ele é um amigo, né? Então, em situações íntimas de amigos, né, de familiares, a gente usa muitas vezes a gente. Não é uma situação não é uma situação formal. Se fosse formal, ele não poderia estar usando assim. Mas nesse caso, como é um diário, tá certíssimo, sem problema, o uso foi adequado. Tudo bem? Depois, pede para a gente fazer a atividade 4 também. Então, vamos lá, não é isso? Leia o trecho de uma carta enviada aos alunos, por alunos de uma turma de terceiro ano ao prefeito da cidade. Então, ó, veja bem, as crianças estão enviando uma carta para o prefeito. Não é uma coisa do dia a dia, não são amigos próximos, vamos prestar atenção na forma como eles escreveram essa carta. Olha lá. A gente estudou a importância da água para o planeta e agora a gente está preocupado com o desperdício de água na cidade. Veja bem, o prefeito não é amicíssimo das crianças do terceiro ano. O prefeito não faz parte da família dessas crianças. O prefeito não faz parte do grupo de convívio dessas crianças, porque elas escreveram uma carta. Então, essa situação, né, indicada, vamos dizer assim, colocada para o prefeito, deveria utilizar um tom mais formal. Eles não são conhecidos assim, né, de casa, eles não estão utilizando, fazendo uma reunião, né, básica do dia a dia. Não, eles estão escrevendo uma carta para uma autoridade. Então, esse agente aí ficou falho. Vamos ver o que diz ali. Em situações mais formais de comunicação, é recomendável substituir a expressão agente pelo pronome nós. Foi o que você comentou agora há pouco. Se você quisesse substituir a expressão em destaque no trecho da carta pelo pronome correspondente, você deveria modificar a frase. Como ela ficaria? Então, vamos lá. Olha lá. A gente estudou a importância da água para o planeta. Então, nós estudamos a importância da água para o planeta. E agora,
A gente está preocupado com o desperdício de água na cidade. Nós estamos preocupados com o desperdício de água na cidade. Então, vamos fazer todo o parágrafo, né? Toda a frase aqui. Nós estudamos a importância da água para o planeta e agora nós estamos preocupados com o desperdício de água na cidade. Ok? Certinho? Bom, pessoal, então são essas atividades. O texto é para a próxima aula, tá bem? Vamos lá, então. Voltando para a nossa atividade em folhinha, diz assim: caça as palavras com dígrafo e escreva-as cada uma em seu lugar. Então, vamos ver. Nós temos aqui um barquinho com palavras que têm dígrafos. O que são dígrafos? É quando eu tenho duas letras representando um único som, tá? Então, o LH representa um único som, o GU, quando, né? Logo em seguida, acompanhado do EI, tá? Então, GEGI, aí o GU é dígrafo. RRSC, quando eu não faço, porque se eu fizer, eu tô falando do S e do C. Então, é quando o S e o C tem o som, né? O SS, o QU, quando acompanhado do EI, então QQ, o NH e o S cedilha, tá? Quando ele tem som, tudo bem? Então, vocês vão procurar um exemplo de palavra com cada um desses dígrafos aqui no barquinho. Vai pintar e reescrever cada um em seu lugar. Tá certo? Combinado? Na matemática, a gente começa a falar sobre os objetos e os sólidos geométricos. Pessoal, sólidos geométricos, tá? O que são sólidos geométricos? São as caixinhas, são aquelas figuras tridimensionais, tá? Que eu tenho altura, largura e tenho profundidade. O que é profundidade? É quando eu tenho espaço dentro, tá? Por exemplo, aqui, isso aqui, ó. Né? Então, eu tenho a altura da caneca, a largura da caneca, mas eu tenho profundidade. É por isso que eu consigo colocar todas essas coisas aqui dentro, olha só. Né? Porque ela tem profundidade, tá certo? Aqui, olha bem. Né? Eu tenho aqui uma caixinha, certo? Então, ela tem altura, ela tem largura e ela também tem profundidade, ó. Tá? Então, essas figuras tridimensionais são chamadas de sólidos geométricos, tá? Em nosso dia a dia, encontramos muitos objetos que lembram sólidos geométricos. Observe alguns desses objetos. O dado lembra um cubo. Então, o dado está aqui, mas ele lembra essa caixinha, ó, de todos os lados quadrados. Essa caixa de presente lembra um paralelepípedo retângulo, tá? Então, olha só, um paralelepípedo, né? Essa caixinha aqui, ó, tá bem? Uma bola lembra uma esfera. Então, a bola lembra a esfera. A esfera, gente, é a bola cheia, tá bom? Não é o círculo, não, é a bola que rola mesmo, tá bom? Este enfeite lembra uma pirâmide. Então, esse enfeite aqui, né? Lembra a pirâmide, tá? Esta lata lembra um cilindro. Este chapéu lembra um cone, tá certo? Então, vamos lá. Número 1. Ligue cada objeto à representação do sólido geométrico que ele lembra. Então, essa vela lembra o quê? O cilindro. Então, número 1. O chapéuzinho, né, aqui, lembra o quê? O cone. 2. O globo lembra a esfera. 3. A pirâmide, né, lembra a pirâmide. O dado lembra o cubo, né? E essa madeira aqui, né, tem o formato de um paralelepípedo, ok? Escreva, quer dizer, 2. Cada um dos objetos abaixo lembra um sólido geométrico. Escreva o nome desse sólido. Então, aqui, a bola é qual sólido? Olha lá, ó. Aqui. O tijolo, lembra qual? Cadê o tijolinho? Lembra esse aqui, ó. Não é isso?
O copo, lembra esse aqui. E o cubo mágico, né? Lembra aqui, tá? Então, relembrando, esfera, paralelepípedo, cilindro e cubo. Tudo bem? Qual dessas peças falta na figura ao lado para montar um cubo? Então, eu tenho aqui, né? Eu quero montar um cubo igual a esse aqui, tá? Então, quais desses, né? Dessas figuras aqui, do jeito que está, né? Eu posso virar, tá, gente? Qual delas vai encaixar aqui direitinho, ó? Falta um cubinho aqui, e olha aqui, ó, falta cubo aqui também. Aqui e um aqui em cima. Veja que aqui falta só um, ó, para completar aqui. Aqui falta só um. Aqui falta aqui para completar e depois ele tem que subir também. Tá certo? Como aconteceu lá do outro lado, ó. Qual dessas, né, dessas arrumações, esses arranjos vai fazer isso aqui, ó? Tudo bem? Vai preencher. Será que é a peça 1? Você acha que encaixa ali e dá certo? A peça 2? A peça 3? A peça 4? A peça 5, 6 ou 7? Pensa aí, tá? Já dei a dica, ó. 2. Qual delas? Bom, o gráfico ao lado mostra a quantidade de municípios do Paraná e de Santa Catarina em 2014, tá? Então, a gente está vendo o gráfico, né? A linha vertical marcando os estados do Paraná e Santa Catarina, e a linha horizontal mostrando a quantidade de municípios, tá? Então, vamos lá. Em Santa Catarina, no ano de 2014, tinha 295 municípios. E no estado do Paraná, tinha 399. O que eu quero saber? Quantos municípios esses dois estados têm juntos? Então, é junta, para juntar. Quando eu junto, é soma, tá? Descobre lá, faz o cálculo aqui para a tia Lúcia. Tudo bem? Bom, e hoje nós temos sexta-feira, geografia. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tomarem uma água, daqui a pouquinho a gente volta, tá bem? Super beijo, até já!